Sim, já está melhor? Sim. Pronto. Então, sempre que temos uma carga que se desloca com uma certa velocidade, dizemos que temos uma corrente. Portanto, vamos ver hoje a corrente elétrica, cuja intensidade nós designamos por I e mede-se em amperes, como vocês sabem. Portanto, realmente o que acontece, por exemplo, neste condutor cilíndrico que está aqui, não é uma carga, mas são muitas cargas que se estão todas a deslocar, não é? Todas as cargas que se deslocam com uma certa velocidade de um lado para o outro e aquilo que as faz realmente mover, nesse sentido, vai ser uma diferença potencial que eu vou aplicar entre este lado e este, ok? Coloco aqui uma diferença potencial entre estes dois pontos e isto faz as cargas circularem no espaço. Para já não nos vamos preocupar se são cargas positivas ou cargas negativas, nós convencionalmente assumimos que a corrente é do polo mais ao polo menos, não é? O mais será este maior, não é? Portanto, a corrente vai circular assim. Realmente, na prática, muitas vezes acontece o contrário, porque a corrente é efetuada por eletrões e realmente é o contrário. São cargas negativas, elas estão a andar assim. Mas nós vamos convencionar sempre que a corrente está a andar do polo mais, que será este maior, para o polo menos. Pronto, então definimos a intensidade de corrente como sendo a carga que passa por unidade de tempo numa determinada secção. Ok? Portanto, por exemplo, aqui assim, tenho aqui uma secção qualquer, aqui assim, okay, perpendicular à corrente, e basicamente eu defino a intensidade de corrente como sendo a carga que passa por unidade de tempo. É como se eu tivesse um relógio que contasse as cargas que passavam e dividia pelo tempo. Okay? Portanto, realmente vai ser a quantidade de carga ΔQ que passa num intervalo de tempo ΔT. Okay? Um tempo curto, normalmente. Quando fazemos tender este até ΔT para zero, calculamos o limite, isto é a derivada, não é? Portanto, realmente, a corrente vai ser a derivada da carga em ordem ao tempo. Ok? Portanto, por exemplo, se quiséssemos calcular qual é a carga que passa aqui, por exemplo, durante um intervalo de tempo, nós calculávamos, a partir daqui, passávamos o dt para aquele lado, integramos dos dois lados, ok? Certo? E, portanto, temos que a carga vai ser o integral da corrente. O integral no tempo, não é? Ok? Pronto, isto é uma definição simples de intensidade de corrente. Há, no entanto, outra definição que nos vai ser bastante mais útil, que vamos usar, que vamos ver agora, que é o seguinte. Temos outra vez a mesma coisa, não é? Desenhar outra vez a mesma coisa. Okay? Temos as cargas que se estão a deslocar, assim, com certa velocidade. E então definimos corrente, tal como definimos ali, de outra maneira, que vai ser integral de JDS. Vamos ver o que é que são estas. O que é que são estes parâmetros que aparecem aqui. Portanto, este J é um vetor, o ds é um vetor e isto é um produto escalar. Portanto, a corrente vai ser sempre um escalar. A corrente não é um vetor. É um número. Portanto, a intensidade de corrente é medida em amperes, não tem vetor nenhum. Tal como a diferença potencial. Sim? Isso é um J? É um J. Ok? Pronto. Portanto, a corrente tal como uma diferença potencial, são sempre escalares. Números. Ok? Pronto. Este J, o que é o J? O J chama-se densidade de corrente. Que vai ser uma entidade que nós vamos usar muitas vezes
sobretudo depois quando estivermos a falar no campo magnético. Ok? J é densidade de corrente e este J, vetor, é sempre coincidente com este I. Ok? Portanto, é simples. É sempre coincidente. Não precisamos de interpretar. Portanto, o J seria basicamente um vetor assim. Ok? Depois, este ds é um vetor que, nos nossos casos, vai ser perpendicular a esta secção, portanto, a esta que nós temos, esta secção que nós temos aqui, ok? Vai ser perpendicular e vai ser, portanto, assim, perpendicular a esta secção aqui. Portanto, todos os casos que nós vamos ver, o J e o ds são sempre coincidentes. Certo? Portanto, este integral, este integral vai se resumir sempre módulo J, módulo S, sendo zero. Ok? Porque são sempre coincidentes. Ok? Portanto, isto fica sempre integral J ds. E isto é um integral de superfície, vou pôr aqui um S, ok? Portanto, é um integral de superfície que vamos ver que é sempre fácil de fazer. Quando o J é constante, pode sair para fora do integral. Se o J não for constante, não pode sair para fora do integral. Ok? Portanto, nas situações mais simples, se o J constante, e esta atenção que este constante é constante na superfície, portanto, isso significa que o J for sempre igual aqui, nesta superfície, não é no tempo, por exemplo, pode estar a variar no tempo. Mas aqui, como isto é um integral de superfície, ele para sair para fora tem que ser constante na superfície. Ok? Portanto, se o J for constante em toda a superfície, então ficamos com a corrente J integral de ds e o integral de ds vai dar a superfície. Ficava logo J vezes S, que é a situação mais fácil. Ok? Portanto, se isto aqui fosse constante, a corrente seria o J vezes esta área que está aqui. Ok? Está claro? Pronto, por exemplo, vamos pôr aqui um exemplo simples. Portanto, já estamos a ver, aliás, que o J, não é? Isto mede-se em amperes, isto mede-se em metros quadrados. Portanto, o J vai ser em amperes por metro quadrado, certo? Que é as unidades da densidade de corrente. Ok? Pronto, por exemplo, imaginem que temos um condutor assim, com uma corrente que está para lá. Quando está para lá, eu ponho assim, ok? Eu vou pôr J, assim, estão a ver? Quando eu ponho aqui um X, quer dizer que é para lá. Se puser um ponto, quer dizer que é para cá, ok? Portanto, assim a corrente está a andar perpendicularmente ao quadro e está a andar para lá. Ok? Portanto, se eu disser, por exemplo, J igual a... Vamos pôr aqui um raio A, por exemplo. Imaginem que eu ponho J igual a 3 amperes por metro quadrado. Como é que calculava qual era a corrente que passa aqui? Vai ser a corrente integral de J ds, como o J era constante, saía para fora e chegávamos àquela expressão, ficava J vezes S, certo? Portanto, ficava 3, que era o J, vezes π ao quadrado, em amperes, ok? Seria a corrente que atravessa aqui esta secção toda daquele condutor. Ok? Está claro? Claro que, se eu, por exemplo, dissesse que o J, que era a função do raio, portanto, o raio é sempre a distância ao centro, por exemplo, se eu dissesse que o J dependia desta distância, ok? Dependia da posição, eu já não posso tirar o J para fora.
certo? E, portanto, vou ter que fazer aquele integral de superfície. Que vamos ver que vamos transformar esse integral de superfície num integral simples, sempre. Que era exatamente como fazíamos na lei de Gauss, é qualquer coisa de semelhante. Mas pronto, mas isso vamos deixar para mais tarde. Vamos ficar só para já por esta parte. Portanto, o que é que acontece então? Se eu tivesse agora... Imaginem que eu tinha um condutor que era assim. Ok? E está uma corrente a andar assim. Ok? A corrente a andar assim. Isto seria a corrente que está a passar neste condutor. Ok? Vamos imaginar que o J aqui é constante, para ser mais simples. Então o que é que acontece? Se eu olhar para este sítio aqui, eu tenho aqui uma secção S1, eu tenho aqui uma secção S2. Certo? Esta área aqui é muito mais pequena que esta área aqui. Ok? Mas a corrente que passa aqui tem que ser a corrente que passa aqui. Ok? É como se fosse, isto é como se fosse um rio, não é? A água está aqui, vai andar aqui, depois aqui, a água que sai aqui é que passa aqui, que é que passa aqui. Ou seja, a corrente é como se fosse a água que passava. É exatamente a mesma coisa. Portanto, a corrente é constante. A corrente que passa aqui é igual à corrente que passa aqui, que é igual à corrente que passa aqui. Como estas secções são diferentes, o J1 é diferente do J2. Certo? Porquê? Porque a corrente I1 seria igual a I2, não é? Porque a corrente que passa aqui é igual à corrente que passa aqui. E I1 seria J1 S1 e I2 J2 S2. Como as secções são diferentes, os J são diferentes. Ok? E, logicamente, aqui o J é mais pequeno, não é? É menor, porque a área é maior. Certo? Também tem a ver, é como se fosse a velocidade com que corre o rio, não é? O rio que corre aqui, ele aqui corre mais rápido e aqui corre mais devagar. Mas a quantidade de água é a mesma. Ok? Pronto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, estamos a ver de qualquer maneira situações em que estamos a considerar o J constante nesta área, não é? Que é a situação mais simples. Depois vamos ver que na prática isso não acontece muitas vezes. Okay? Depois vamos ter que saber como é que vamos calcular a corrente que passa numa secção, numa situação em que o J não é constante. Okay? E isso vamos fazer depois na parte em que vamos estudar o campo magnético. Vamos ver que depois o campo magnético pode ser criado por correntes e, portanto, todos os campos magnéticos que vamos calcular, o 99% vai ser a partir de uma corrente. Ok? Portanto, já estamos a ver que o campo elétrico tem a ver com cargas paradas. Né? É uma carga que está numa esfera, por exemplo, está parada, está estática, cria um campo elétrico. Uma corrente, que é uma carga que está a deslocar-se, cria um campo magnético. Ok? Pronto, isto é básico, ideia simples, que vamos ver que isto depois pode-se complicar um bocado. Mas pronto, para já vamos ficar só com este conceito. Este conceito do J é muito importante depois, sobretudo quando entramos no campo magnético. Portanto, para calcular os campos magnéticos, vamos sempre ter que calcular correntes a partir de um determinado J dado. Ok? Pronto, mas já ficamos já então com as duas definições da corrente. Uma corrente que é a carga a dividir pelo tempo e aqui uma corrente que é um J vezes uma superfície. Okay? Portanto, a densidade de corrente, que é uma densidade por superfície, que mede 100 amperes por metro quadrado, vezes a superfície. Pronto, até aqui tudo simples. Agora, toda a gente conhece a lei de Ohm. Que diz que há uma proporcionalidade entre a diferença de potencial e a corrente que passa naquela resistência R. Portanto, se eu desenhar um gráfico, obviamente, de V, função de I vai ter uma reta e o declive vai dar a resistência, ok? Que era o que acontecia no trabalho prático número 2, num daqueles elementos em que ele é linear e, portanto, significa que é uma resistência. Ok? E para I igual a 0,
O V é igual a 0. Pronto. Situação simples. Vamos imaginar que temos aqui duas resistências, uma diferença de potencial, e aqui vamos chamar duas resistências, podemos chamar R1 e R2, ok? Toda a gente sabe que estas resistências estão em série. Portanto, quando as resistências estão em série, a corrente que passa aqui é exatamente igual à que passa aqui. Porque a corrente não tem maneira de... cargas não tem maneira de sair daqui, não é? Portanto, toda a corrente que passa aqui, a corrente que passa aqui, que é a corrente que passa aqui. Certo? A corrente está a fazer isto assim. Tal como convencionamos, está aqui do mais para o menos, não é? Sai do mais para o menos. E ela está a andar assim sempre. Portanto, eu agora vou pegar neste circuito e vou substituí-lo por uma resistência equivalente. Ok? O que é que acontece? Esta corrente que passa aqui continua a ser I, certo? Que é a corrente que sai desta fonte. Que é a corrente que sai desta fonte, que é a mesma fonte, ok? Portanto, eu, para este circuito, eu sei que a diferença de potencial, tenho aqui um V1, tenho aqui um V2. Portanto, quando eles estão em série, esta diferença potencial toda que está aqui, vai ser esta mais esta, certo? Portanto, V vai ser V1 mais V2. E se usar a lei de Ohm, eu posso escrever que o V que vai ser R1 vezes I, que é esta que é da tensão, mais R2 vezes I, que é esta que é da tensão. O I é o mesmo, certo? Pronto, eu posso pôr aqui, isto é igual, se eu puser o I em evidência, fica R1 mais R2 vezes I. Se eu escrever para este circuito, vou escrever agora aqui a vermelho, vou pôr que o V é igual, pela lei de Ohm, outra vez, resistência equivalente vezes I. Certo? Se eu igualar estas duas expressões, é fácil ver que a resistência equivalente é R1 mais R2. Certo? Portanto, posso apagar? Moral da história. Num circuito em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Se vocês repararem, isto é exatamente ao contrário do que acontecia com os condensadores. Certo? Os condensadores somam-se em paralelo. E as resistências somam-se quando estão em série. Ok? Pronto. Há alguma relação entre os condensadores e as resistências? Não. Ok. Agora, este circuito aqui, como isto está-se a dividir, não é? Esta tensão V que eu aplico aqui a estes terminais, está-se a dividir por R1 e R2. Por isso chama-se um divisor de tensão. Ok? Temos um divisor de tensão. Ok? Se eu quiser calcular esta tensão V2, por exemplo, imaginem que eu tinha aqui e ia medir esta tensão que está na resistência 2. Pela lei de Ohm, V2 vai ser R2 vezes I. Ok? Mas eu sei também que esta toda que está aqui, V, vai ser R1 mais R2 vezes I. Ok? Certo? Está em casa? Estão a perceber isto correto? Ou querem que ande mais devagar? Sem problemas. Sem problemas? Ok. Então, quando eu divido agora estas duas expressões, fico com V2 sobre V igual R2 sobre R1 mais R2, certo? O I corta.
Ok? E, portanto, se passar o V para aquele lado, fico com V2 igual R2 sobre R1 mais R2 vezes V. Ok? Que é aquela expressão que nós usamos exatamente para ver qual é a tensão que está aqui e que vocês veem também nos laboratórios quando alteram a resistência do cursor. Professor, porquê dividir as expressões e porquê nessa ordem? Porque eu quero achar uma relação entre o V2 e o V. Ok? Eu quero relacionar esta tensão que está aqui com a total. Ok? Aliás, vocês naquele trabalho, nos trabalhos práticos que vocês estão a fazer, o que é que vocês fazem? O que é que vocês estão a fazer realmente? Quando estão a usar um rióstato. Vocês têm 15 volts, não é? Tem assim 15 volts e depois ligam o rióstato assim. Certo? Aqui assim. E aqui aplicam esta tensão que seria a tal V2. Ok? Se Sim, olharem, este circuito é exatamente igual a este circuito, não é? Certo? Este é o cursor. Só que a diferença é que eu aqui tenho um cursor que posso andar para cima ou para baixo. Ou seja, eu posso aumentar o R1 e diminuir R2 e vice-versa, não é? Que é o que eu estou a fazer quando mudo este cursor. Certo? E esta tensão V2 que está aqui vai ser sempre, se eu chamar aqui esta parte R1 e esta parte R2, como estava a chamar ali, vai ser R2 sobre R1 mais R2 vezes 15. Certo? O que é que acontece? Quando eu tenho o cursor aqui em baixo, o R2 é 0. Certo? Portanto, se R2 igual a 0, o V2 vai dar 0. Certo? Fica aqui 0 sobre qualquer coisa dá 0. Portanto, significa que eu, quando puxo isto completamente para este lado, a tensão que eu tenho aqui vai ser 0. Quando eu puxo isto completamente para este lado, vai ser o R1 0. Ok? Portanto, quando eu puxar para cima, o R1 fica 0. Se o R1 fica 0, ou seja, quando puxar aqui para cima, o que é que fica? Isto fica 0, fica 15 volts. Resistência é máxima, não é? Como? É mínima. A resistência fica mínima, então. Não fica mínima, esta resistência total é a mesma. Daqui até aqui é a mesma. Seria Sim, esta claro, que mas está aqui. o valor, o valor que se aplica à corrente fica mínimo, não é? Não estou a perceber. A tensão que eu estou a aplicar aqui, que é a que estou a aplicar ao meu circuito, por exemplo, que vocês fizeram, por exemplo, no trabalho 2, ok? Meteram aqui aquelas caixas. Esta tensão que vocês estão a aplicar será, se puserem o cursor aqui em baixo, o R2 é 0, que era esta situação. É 0 volts. Não estão a aplicar tensão nenhuma aqui. Quando puxo o cursor para cima, o R1 fica 0. Ou seja, porque esta resistência que está aqui é R1 mais R2. Certo? Ok? Imaginem que esta resistência é de 100 ohms. Ou seja, o potenciómetro é 100 ohms. Vamos imaginar. Eu posso pôr 50, 50, que significa que isto está a meio. Posso pôr 0, 100. Posso pôr 75, 25, não é? Conforme puxo isto para um lado para o outro. Quando puxo para cima, estou a pôr R2 100 e R1 0. Ok? Portanto, se R1 for 0, isto desaparece e fica o V2 igual a 15 volts, que é a tensão máxima. Certo? Ou seja, eu com isto consigo variar a tensão aqui entre 0 e 15. Ok? Porque estou a variar o R2 entre 0 e o seu máximo. E quando ela está no seu máximo, o R1 está a 0. Ok? Está claro ou não? Sim, sim, sim. Tá? Ok. Pronto. Isto aqui estamos então a ver em série. Agora. Agora vamos ver o contrário.
Ponho aqui outra vez a mesma fonte. Agora o que é que acontece aqui? A corrente sai daqui e chega aqui, naquele ponto, àquele nó, e divide-se. Certo? Vamos imaginar que vai I1 para este lado e 2 para este lado. O que é que aqui é igual? É o V1 que é igual ao V2. Certo? Que é esta tensão V, não é? Eu estou a aplicar este V, estou a aplicar aqui. E também estou a aplicar ali. Certo? Estas duas resistências estão em paralelo. Certo? Portanto, o que é igual aqui? V1 é igual a V2, que é o V. Que é esta tensão que está aqui. Este é o V1. Este é o V2. Esta é igual a esta, que é igual a esta. Portanto, sempre que estão em paralelo, as tensões são as mesmas. Certo? Então, o que é que acontece? A corrente I, que vem daqui, vai se dividir. E, portanto, o I vai ser... Vou escrever aqui. I igual a I1 mais I2, certo? Ok? Certo? Quanto é que é o I1? O I1 vai ser, pela lei de Ohm, este V1, que é V, sobre R1. Ok? Portanto, fica I igual a V sobre R1. E o I2 é V sobre R2. Portanto, só estamos a aplicar a lei de Ohm. Ok? Agora, eu vou pegar neste circuito e vou substituí-lo por um circuito que só tem uma resistência, que será a tal resistência equivalente. Ou seja, eu vou pegar naquilo e vou pôr aqui uma resistência equivalente. Ok? Esta corrente que passa aqui, que aí, pela lei de Ohm, vai ser V sobre resistência equivalente. Certo? Portanto, se eu igualar este I com este I, que é o mesmo, não é? Fico com quê? Os V's cortam. Posso pôr em evidência, ok? E fico com 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Portanto, que será a expressão para calcular a resistência equivalente de duas resistências em paralelo. Ok? Está claro? Em casa aí, está tudo a ser percebido corretamente? Sim. Pronto, aqui, nós aqui chamamos que é um divisor de corrente. Há bocado era um divisor de tensão. Aqui é um divisor de corrente. Porquê? Porque a corrente divide-se naquele nó. Portanto, isto aqui é um divisor de corrente. Ora bom, quando eu tenho duas resistências, então em paralelo, okay, portanto vemos que temos esta expressão. Portanto, eu posso agora fazer estas contas. Ok? Multiplico aqui por R2, multiplico por R1. Não é? Tá? Portanto, ficaria, chego facilmente ao resultado que a resistência equivalente vai dar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. É só para simplificar, normalmente com esta expressão
Nós fazemos logo as contas mais rápido do que estar a fazer inverter, inverter e depois voltar a inverter. Okay? Pronto, agora, o que é importante aqui? Isto é verdade para duas resistências e isto é um erro muito comum. Portanto, isto são duas resistências em paralelo. Ok? Se eu tiver três resistências em paralelo, ok? Um erro que é muito comum é, portanto, se eu tiver três resistências em paralelo, será 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, certo? Agora tenho que fazer estas contas. Ok? E muitas vezes as pessoas escrevem R1, R2, R3 sobre R1 mais R2 mais R3. Isto está completamente errado. Ok? Portanto, isto, o produto a dividir pela soma, só é verdade, como é óbvio, se tivermos duas resistências. Ok? Pronto. Outra coisa simples. Se tivermos duas resistências iguais, só duas resistências. Ok, imaginem que eu tenho 100 paralelo com 100. Se eu for fazer aqui, é fácil de ver que isto vai dar 50. Dá metade. Certo? Já estamos a ver que quando ponho resistências em paralelo, a resistência equivalente diminui. Quando ponho resistências em série, a resistência equivalente aumenta. Ok? E quando são iguais, dá exatamente metade. Se vocês experimentarem, puserem aqui 100 vezes 100 sobre 100 mais 100, vai dar 50. Ok? Portanto, isto aqui dá 50 ohms. Portanto, muitas vezes, quando eu quero calcular a resistência equivalente de um circuito, se eu puser aqui um circuito, a gente faz rapidamente de cabeça. Ok? Vamos só fazer um exemplo. Por exemplo, vamos pôr aqui se a gente faz aqui uma coisa que simplifique. Pronto. Quero a resistência equivalente vista da entrada deste circuito. Portanto, primeira coisa, comece do fim para o princípio. Comece deste lado. Ok? Agora tenho que ver o que é que está em série e o que é que está em paralelo. Não, espera aí. Calma, calma, calma. Não pode ser assim, que aqui tenho um curto-circuito, ainda não falamos de curto-circuitos, então vamos alterar isto. Deixem-me pensar. Que era para dar umas contas que a gente faça de cabeça rapidamente. Não, não pode ser assim. Desculpem lá, vou ter que alterar aqui estes. Alterar isto, senão aqui dá umas contas muito complicadas e a ideia seria fazer as contas de cabeça. Por exemplo, assim. Espera aí. 25, 20, 20, 10. Por exemplo, assim. Pronto, assim é fácil. Portanto, temos que começar do fim. Estas duas resistências, começam resistências em série, somam-se. Esta série está em paralelo com esta. Está em paralelo com esta, está em série com aquela. Ok? Toda a gente consegue ver isto assim rápido ou querem que eu faça os circuitos? Se alguém não perceber, diga para eu fazer isto um por um. Eu vejo logo que estas estão série, não é? Esta série está em paralelo com esta. Fica uma aqui. Está em paralelo com esta. Fica aqui uma que depois está em série com aquela. Ok? Portanto, como é que ficava aqui? 15 e 5, 20. Paralelo com 20 dá 10. 10 paralelo com 10 dá 5. Mais 2,5, 7,5. Certo? Portanto, a resistência equivalente dava 7,5. Ok? Toda a gente conseguiu?
fazer isso? A professora não consegui entender. Não conseguiu? Então vamos lá ver. Consegue ver que estas estão em série. Está a seguir Sim, uma sim. a outra. Tá? Série soma-se 15 mais 5, 20. Ok? Fica aqui 20. 20 está paralelo com esta, certo? Está a ver? Sim, sim. 20 paralelo com 20, quanto é que dá? 10. Certo? Repare para aqui. Olha este exemplo aqui. 100 paralelo com 100 dá 50. 10 paralelo com 10 dá 5. Ok? 20 paralelo com 20 dá 10. Dá sempre metade. Quando elas são iguais. Por isso é que eu escolhi aqui resistências iguais para poder ser fácil. Portanto, 15 e 5, 20. 20 paralelo com 20 dá 10. Ok? Fica aqui 10. 10 paralelo com 10. 10 paralelo com 10 dá 5. Portanto, isto aqui tudo é 5, que está em série com aquela. 5 mais 2,5, 7,5. Ok, já percebi, obrigado, professor. Professor, tínhamos de fazer por essa ordem ou se fizéssemos por outra dava igual? Qual ordem? Diga-me lá outra ordem. Por exemplo, se começássemos com o 10 e o 20. Posso começar. Posso fazer este paralelo. Já. Só que é mais chato. Porque Ok, aqui, ok. 10 paralelo com isto dá quanto? Dá 20 vezes, dá 200 sobre 30. Portanto, já não dá o número certo. Que seria esta resistência aqui, ok? Pois esta está em paralelo com esta. Tinha que fazer esta paralelo com 20. Também não são iguais, tenho que voltar a fazer as contas, ok? Portanto, É vocês só para quando saber se era uma regra. Está a ver? Mas pode fazer. Sim, ok. Só que é mais fácil uma pessoa olhar e ver logo, não é? Ok? E uma pessoa olha e vê logo. Aqui topa-se logo. Aqui está 20 paralelo com 20 que dá 10, paralelo com 10, 5, mais esta aqui de 7,5. Ok? Não há dúvidas? Em casa, alguém ficou com dúvidas? Achou isto rápido? Diga que fazemos por partes, uma coisa de cada vez. Professor, eu achei um bocado rápido. Só se importasse repetir, se não chover. Está bem, então eu vou fazer então desde o princípio, mas agora vou responder aqui uma pergunta de uma colega Sim, vossa. sim, sim. Obrigado, professor. Bem, vamos pôr outra vez o circuito. Eu já nem sei quanto é que era. Era aqui 2,5. Depois era aqui 5, não era? 10? 10, 10, depois 20, 20 no paralelo, 20 em paralelo e aqui... Duas em série, 15, 15, 5. 5. 15, 5. Exatamente assim, ok. Vamos fazer isto então com calma. Pronto, mas primeiro vamos ver então aqui a dúvida que a vossa colega tem. Sim. Como é que está em série? Então vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos fazer isto então um passo de cada vez. Vamos começar pelo fim. Como é que ficava? Só pelo fim. Fica tudo igual. Não vamos mexer nisto. Certo? Esta é 2,5. Esta é 10. Esta é 20. E quanto é que é esta? Esta é 15 mais 5. 20. Certo? Esta está em paralelo com esta. Não está em série. Certo? Está em paralelo. Ok? Estão ao lado uma da outra. Estão em paralelo. A diferença potencial aqui é igual à diferença potencial aqui. Agora faço 20 paralelo com 20. Portanto, fica assim. Na mesma. 10. E agora vou fazer a conta deste paralelo. Ok? Este paralelo, 20 paralelo com 20 dá 10. Ok? Que é esta que está aqui. Ok? Este que está aqui é esta que está aqui. Estão a ver? 20 paralelo com 20 dá 10. Ok? Agora tenho 10 paralelo com 10. Aquela fica na mesma. 2,5. E agora tenho esta aqui, que é 10 paralelo com 10. 10 paralelo com 10 dá 5. Certo? É metade. E agora estão as duas em série. Se estão em série, somam-se. Ok? Portanto, fica 7,5. Ok? Chegamos a este resultado, certo? Aí em casa, conseguiram seguir isto ou não?
Sim, sim, sim. Obrigado. Certeza? Isto é sempre igual, pá. Isto não tem nada que saber. Mas vocês têm que ser perspicazes, ok? Olhar e ver logo. Ok? Pronto, agora vamos ver outra coisa. Um curto-circuito, ok? Um curto-circuito é uma resistência zero. Um circuito aberto é uma resistência infinita, ok? Pronto, então vamos pôr aqui. Curto-circuito, resistência zero. Circuito aberto, resistência infinita. Põe exatamente o contrário um do outro. Ok? Agora, imaginemos que temos, vamos pôr aqui um circuito qualquer. Vamos pôr só com uma resistência. E vamos pôr até números aqui. Por exemplo, 100 ohms. Ok? E vamos ver esta resistência. E isto é um curto-circuito. Ok? R igual a zero. Ok? Um fio que tem resistência zero. Vamos calcular o equivalente deste. Ok? São duas resistências em paralelo. Então a resistência equivalente vai ser o produto 100 vezes 0 sobre 100 mais 0, de acordo com aquela expressão que vimos há bocado. Certo? Isto vai dar 0. Ok? Ou seja, quando eu tenho um curto-circuito em paralelo com qualquer coisa, a resistência equivalente dá sempre 0. Ok? Exemplo. Imaginem que... Vamos pegar até neste exemplo aqui, ok? Imaginem que eu tenho este aqui e faço aqui um curto-circuito. Estão a ver? Resistência zero. Aqui. Isto é um curto-circuito. Ok? O que é que acontece aqui? Isto está em paralelo com isto tudo. Certo? Fica 15 mais 5, 20, paralelo com 20, 10, paralelo com 10, 5, 5 paralelo com 0, 0. Ok? Portanto, este aqui, tudo que está para aqui fica logo 0. Certo? Portanto, nem preciso fazer contas. Este circuito é igual a isto. Ok? Uma resistência 0, 2,5 mais 0 dá 2,5. Ok? Portanto, às vezes eu tenho um circuito que parece muito complicado. E vocês têm que olhar e ter olho. E olhar, eu posso pôr aqui um exemplo. Um circuito mais complexo. Este era fácil, mas sei lá, às vezes aparecem circuitos que podem ser mais rebuscados. Mas vocês têm que ver se há lá um curto-circuito no meio. Sei lá, eu posso pôr um circuito assim. Assim. Sei lá. Aqui tenho esta paralelo com esta, que está em paralelo com esta, que está em série com esta, que está em paralelo com esta, que está em paralelo com esta, depois que está em série com aquela. Certo? Eu aqui, se eu meto um curto-circuito, sei lá, aqui, isto vai logo tudo, vai tudo à vida. Certo? Isto fica em paralelo com 0, dá logo 0. Ok? Nem é preciso fazer conta. Portanto, curto-circuito, resistência 0. Ok? Então, circuito aberto é exatamente o contrário. Portanto, o que é um circuito aberto? É uma resistência infinita. Portanto, se eu tiver aqui, imaginem que eu tenho aqui uma resistência assim. E agora tenho aqui, isto é um circuito aberto. Que é uma resistência infinita. Se eu tiver aqui, sei lá, 10 e aqui 5, o que é que isto acontece? Infinito paralelo com 5 dá 5. Isto é a mesma coisa que não ter cá nada, está em aberto. Mas se eu for à expressão, mesmo que vá esta expressão
resistência equivalente será RU, portanto, 5 vezes infinito sobre 5 mais infinito. Ok, para calcular isto. Isto vai dar 5. Portanto, o circuito aberto aqui não faz nada. Ok? Portanto, este em paralelo com 5 continua a dar 5. Ok? Está percebido? Mas se eu pusesse, por exemplo, uma coisa assim. Ok? O que é que acontece aqui? O circuito aberto está aqui. Certo? Portanto, o que é que acontece a isto? É a mesma coisa que isto desaparecer. Certo? Porque isto não está ligado. Okay? Este está em série. Portanto, fica aqui um infinito. Infinito mais qualquer coisa. Portanto, infinito mais qualquer coisa dá infinito. Portanto, seria exatamente um circuito aberto. Portanto, isto ficaria só uma coisa assim. Estão a ver? Ok? Dúvidas? Não há? Pode voltar a explicar esse exemplo que acabou de mostrar? De qual? De ter posto agora em série. Aqui em série? Ok. Então, isto aqui dá uma coisa qualquer, uma conta, não é? Posso fazer 10 paralelo com 10 dá 5, não é? 5 mais 5 dá 10. Certo? Pronto, então vou pôr aqui 10. Fica assim. Este é infinito. Agora tenho 10 em série com infinito. Quanto é que dá 10 em série com infinito? Dá infinito. Infinito, sim. Certo? Então, se é infinito, fica assim. Infinito, certo? Ok? É um circuito aberto. Infinito. Infinito, paralelo com 5, dá 5. Isto aqui não está a fazer nada. Não está cá nada ligado. Ok? Está a ver? Sim, sim, percebo. Tá? Portanto, atenção, vocês têm que ver se está em série ou se está em paralelo, ou se é um curto-circuito ou se é um circuito aberto. Curto-circuito é resistência zero, circuito aberto resistência infinita. Portanto, vocês, se fizerem 2 ou 3 exercícios com a prática, isto vê-se logo. Ok? É muito fácil, realmente, de fazer isto. Ok? Mais dúvidas? Mais dúvidas aí em casa? Não? Pronto, então. Vamos imaginar que temos um circuito, por exemplo. Não, vamos talvez. Não, vamos fazer outra coisa. Vamos ver as leis de Kirchhoff. Okay? Professor, só uma questão. O quê? Um curto-circuito em série não faz nada, então? Não. Ok. Um curto-circuito em série é uma resistência zero. Se estiver em série, estou a somar uma resistência zero, não é? Sim, ok. Portanto, continua a mesma resistência que lá estava. Está bem, ok. Obrigado. É só isso. Okay? Portanto, leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff, há 2 leis. Uma que é a lei dos nós e outra que é a lei das malhas. Pronto. Eu vou mostrar-vos aqui, em termos gerais, o que é cada uma delas, mas isto realmente entende-se bem é com exemplos. Okay? Porque a lei dos nós é muito fácil. Que diz que, imaginem que eu tenho aqui uma resistência, tenho aqui um nó. Ok? Isto é um nó. Eu tenho aqui uma corrente que vem e vai dividir-se. O que é que acontece? O que diz a lei de Kirchhoff, da lei dos nós, vou chamar I1
e 2 e 3. O que diz a lei de Kirchhoff é que o somatório das correntes num nó dá 0. Ok? Mas há uma maneira mais fácil de ver, que é as correntes que entram têm que ser igual às correntes que saem. Certo? Portanto, correntes que entram, neste caso seria I1, que entra no nó, e estas duas estão a sair do nó. Ok? De maneira mais simples. Esqueçam esta. Okay? Portanto, correntes que entram têm que ser igual às correntes que saem. Ok? Fácil. Segunda lei, lei das malhas. Eu tenho uma malha qualquer. Imaginem que eu tenho aqui um circuito assim. Ok? Isto é uma malha. Ok? Chama-se uma malha. Aqui não tem nenhum nó. Ok? Se eu pusesse aqui uma resistência, já tenho aqui um nó. Certo? Pronto. Eu vou pôr para já sem nó. Assim. O que é que diz a lei das malhas? Quando eu parto de um ponto e dou a volta total e chego ao mesmo ponto, o somatório das tensões tem que dar 0. Ok? Está entendido? Vamos fazer só com um exemplo. Ok? Que é mais fácil de perceber. Vamos pôr aqui um circuito qualquer. Por exemplo, vamos pôr aqui uma coisa. Circuito simples. Depois vamos fazer uns mais complicados. Só com 3 resistências. Toda a gente está a ver que esta está em paralelo com esta, não é? Em paralelo, e esta está em série com aquela. Certo? Pronto. Vamos escrever, vamos chamar as correntes, eu vou chamar as correntes, vou desenhar aqui, vou chamar aqui I1, I2 e 3. Vocês podem chamar as correntes que vocês quiserem, até podem pôr as correntes ao contrário. Ok? Têm que escrever depois corretamente as leis. Eu podia pôr o I2 para cima e o I3 para cima e o I1 ao contrário, fazer como quiser. O que eu tenho que escrever é que, neste nó, se eu escrever a lei para aquele nó, eu tenho que dizer que as correntes que entram aqui são igual às correntes que saem. Portanto, eu escrevi aqui I1 é igual a I2 mais I3, certo? Ninguém tem dúvidas. Correntes que entram igual às correntes que saem. Isto é a lei dos nós, ok? Agora vamos escrever a lei das malhas, ok? E nós aqui estamos a ver que temos duas malhas. Temos aqui uma malha, aliás temos mais, temos aqui uma malha, temos aqui outra malha e temos aqui esta grande. Temos 3 malhas, ok? Eu vou escolher uma malha e vou escrever a lei das malhas para essa malha, ok? Para ver se toda a gente percebe. Vou começar aqui, começo num ponto e vou dar esta volta assim. Estão a ver? Estou a andar nesta malha. Ok? Então, como é que fica? Agora estou a fazer isto com tensões, ok? Ok? Agora são tensões. Portanto, estou aqui, faço esta tensão, que é R1 e 1. Certo? Mais, agora esta, que fica, mais R2 e 2. Certo? Dei este salto. Continuo a andar, aqui não tem nada, e agora faço este salto. Um parto do menos para o mais fica menos V. Isto tem que ser igual a 0. Ok? Dei a volta completa nesta malha. Certo? Agora vou fazer para outra malha. Alguém não percebeu em casa? Eu acho que vocês Pastor, não...
Ó, setor, então aquela parte que fala na corrente é para a lei dos nós e depois Exato. a forma de baixo é para a lei das malhas. Exatamente. Ok. Isto é das malhas, ok? Vamos fazer para outra malha. Por exemplo, O sentido de onde se parte, para a direita ou para a esquerda, tanto faz, desde que tenha em consideração as correntes. exato. Então vamos fazer, por exemplo, vamos fazer para esta malha aqui. Ó, setor, Sim. esse menos V, pode explicar outra vez, por favor? Porque eu estou a andar assim. Ok? Estou a andar assim. E quando cheguei aqui, saltei do menos para o mais. Se tivesse Ok. ao contrário, então ficava mais V. Exato. Vamos fazer agora para esta malha. Vamos fazer vários exemplos. Esta malha assim, como é que fica? Aqui não tem nada. R3 e 3, certo? É esta. E agora? Estou a saltar assim. Certo? Como estou a andar ao contrário da corrente, fica menos R2 e 2, certo? Saltei para aqui. Igual a 0, certo? Tá? Em casa, está toda a gente a ver? Vamos fazer outra malha. Vamos fazer esta malha grande, ok? Esta por fora, e vamos fazer ao contrário. Assim. Ok? Como é que fica? V, mais V. Que estou a ir do mais para o menos. V. Nada. Menos R3 e 3. Certo? Que é esta aqui. Nada. E aqui, menos R1 e 1. Igual a 0. Certo? Então, em casa. Dúvidas? O que é que neste caso estamos ao contrário? O quê? O que é que nós neste caso estamos ao contrário dos outros dois casos anteriores? Que nos apeteceu. Nós podemos girar para um lado ou para o outro. Mas depois o sinal muda, não é? Claro. Ok. Então vamos fazer a mesma malha ao contrário, ok? Esta malha é a malha grande. Se eu fizesse a malha ao contrário, vamos agora fazer esta malha, mas vamos fazê-la exatamente a mesma malha, mas ao contrário, andar assim. Ao contrário. Como é que ficava? R1 e 1. Certo? Mais R2 e 3. Mais V. Desculpe. R3 e 3, não é? R3 e 3. Menos V. Igual a 0, certo? Se vocês olharem, esta equação é exatamente a mesma daquela, só que está multiplicada por menos 1. Exatamente a mesma equação. Ok? Portanto, eu posso andar para a direita ou para a esquerda, posso escolher as malhas que eu quiser. Ok? Por exemplo, se eu escolhesse este nó é igual àquele nó. Não é? Embora aqui haja dois nós, realmente só há um nó útil. Eu escrevo aqui I1 é igual a I2 mais I3, e aqui, para este, escrevia I3 mais I2 vai dar o I1. Estão a ver? Porque aqui este I1 que está aqui, é este I1 que está aqui, e é este I1 que está aqui. Se eu escrever para este nó, como é que fica? As que entram, I2 mais I3, certo? É igual às que saem, que é o I1. Certo? Esta equação é esta aqui, é a mesma. Certo? O que significa que este nó, neste caso, eu só tenho um nó do ponto de vista prático para escrever equações. Não é? Ok? Em casa. Professor. Sim. Uma pergunta. Se nós tivéssemos uma resistência no lugar da resistência 1, só que em baixo, como é que seria? Considerando essa malha grande, ficaria menos? Não estou a perceber. Vamos lá ver. Imagine se... Onde é que quer meter a resistência? Está a ver onde está a resistência 1, só que em baixo. Esta aqui, pô-la aqui? Pronto, se tivesse aí mais uma. Quer pôr aqui mais uma? Sim. Aqui eu mais queria uma. saber, porque eu não saberia se aí seria mais ou seria menos, se considerássemos a malha grande. Vamos chamar esta R4, ok? Ok? Fizemos mais uma resistência. Qual é a malha que quer fazer?
A grande, a pequena, esta aqui ou a grande? A grande, a grande. A grande. E para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Para aqui? Do positivo para o negativo. Sentido horário? Sim, Assim? sim. Portanto, fica R1 e 1. Certo? Nada, nada. Mais R3 e 3. Ok? Mais R4 e 1. Certo? Vou andar assim. Corrente 1 é assim. Menos V. Igual a 0. Certo? Então não estou a perceber porque é que aí é positivo. Porque eu estou a Porque aí andar é assim. mais. Eu estou a andar assim e estou a andar no sentido da corrente. Está a ver? Mas quando o setor fez a malha, aquela malha pequena que é do Aqui? R2 e do R3, sim, Sim. o setor pôs o R3 e 3 menos R2 Exatamente, e 2. porque eu estou a andar assim e o I2 está a andar ao contrário. Ah, ok, já percebi. Está a ver? O Ok. I2 está para baixo e eu estou a andar para cima. E aqui, Sim, eu estou a sim. andar assim e a corrente também está a andar assim. Já percebi, já percebi. Está Só a porquê? perceber? Porque o desenho que o professor estava a fazer da malha era um bocado, pronto, confundiu-me, mas já percebi. É? Ok, Pronto. Peço ok, desculpa. já percebi. Obrigada, professor. Está percebido? Tá. Tá? Isto é importante porque nós depois, por exemplo, neste exercício, nós aqui temos 3 correntes diferentes. Se quisermos calcular as 3 correntes, temos que ter 3 equações, certo? Que é para ter 3 equações a 3 incógnitas. Se eu tiver 10 correntes, tenho que escrever 10 equações. Ok? Se eu tiver 5 correntes, tenho que escrever 5 equações. Tenho que ter tantas incógnitas quanto equações, não é? E depois há equações que não podem ser linearmente dependentes, como por exemplo esta aqui que é igual a esta, não é? Portanto, a primeira coisa que a gente faz é escreve as equações dos nós, que é mais fácil. Vemos quantos nós é que temos que podemos usar. Ok? E depois completamos com as equações das malhas, que é, portanto, pegar num sítio, dar uma volta, chegar até ao mesmo sítio. Ok? Portanto, nestes casos, quer dizer, neste caso simples, com 3 equações, é fácil de fazer as contas, não é? Nós fazemos as contas rapidamente, escrevemos 3 equações a 3 incógnitas, ok? Quando forem mais equações, e eu não vos vou pedir para vocês estarem a fazer as contas todas, ok? Portanto, ou seja, vocês, se por exemplo, se houver 5 correntes, vocês têm que escrever 5 equações corretamente, ok? E pô-las de uma forma perceptível, ok? Mas não vão estar a resolver essas equações, não é? Senão nunca mais saíam do sítio. Ok? Sim. Vocês podem fazer o que quiserem, ok? Portanto, nas malhas, vocês podem escolher as malhas que quiserem e podem andar num sentido ou no outro sentido. E vocês, se quiserem, podem pôr as correntes ao contrário, ok? Eu pus estas correntes assim, ok? Mas eu, se me apetecer, ok? Vocês, cada um pode escrever as equações como lhe apetecer, ok? Tem é que estar correto. Imaginem que eu chamava, por exemplo, I1 assim, I1 assim e I2 assim. E I3 assim. Ok? Se eu escolhesse estas, eu posso escolher estas correntes, ok? O que é que acontece? Qual era a equação do nó aqui? Correntes que entram, que é I1 mais I2 mais I3 é igual às que saem, que é 0. Certo? Este é o nó que está aqui. Estão todas a entrar. Ok? Depois vocês fazem as contas, o que é que acontece? No fim, se a corrente I1 desse negativa, significava que realmente ela estava a andar ao contrário. Ok? Estão a perceber? Portanto, eu posso marcar as correntes como quiser e fazer os ramos que eu quiser. No fim, o que é que acontece? Eu calculo I1, I2 e I3 e tenho que ver os valores que dá, se são positivos ou se são negativos. Se são negativos, significa que realmente a corrente está a andar ao contrário daquela que eu arbitrei no princípio. Ok? Se der positivos, está certa. Ok? E, portanto, no fim, eu depois vou desenhar um circuito com as correntes direitinhas. E aí toda a gente vai ter o mesmo resultado. Ok? Mesmo que uns ponham esta para cima, outros ponham para baixo, se não interessa. Depois, no fim, a uns vai dar positiva, a outros vai dar negativa.
Mas a corrente real que passa ali tem que ser igual para toda a gente. Professor, Ok? consegue-me ouvir? Sim? Só por curiosidade, como é que ficava a equação da lei dos nós no nó ali em baixo? Aqui Sim, vai ficar igual àquela. Correntes que entram. Quais são as correntes que entram? Aqui. Quantas é que entram aqui? 0. Estão todas a sair, certo? Portanto, fica Certo. 0, que são as que entram igual. Sai esta e sai esta, não é? O I2 está assim. Portanto, fica I1 mais I2 mais I3, que é exatamente a mesma equação de cima. Está vendo? Está convencido ou não? não fiquei convencido com o I2. Pode voltar a... O I2 está assim. Portanto, é assim, certo? já percebi. Já Portanto, vai percebi. ser assim. Certo? Sim, já percebi. Portanto, estão todas a sair. E, portanto, dá exatamente a mesma equação de cima. Já percebi. Obrigado, professor. Pronto. De qualquer maneira, nós vamos fazer alguns exercícios com isto, ok? Para termos a certeza que digamos, com circuitos mais complexos, com mais malhas e com mais correntes, e vamos escrever, por exemplo, com 5 ou 6, e tentar escrever tudo direito, ok? Para o pessoal ter a certeza que não falha nisto, que isto é sempre igual. Mas, ó, professor, Sim? nesse exemplo, nós tínhamos o quadro, a câmara ficou, não está a olhar para o quadro, só. Aqui? Sim, exato. Aí nós não tínhamos que meter tipo pelo menos, ou seja, tipo como o sentido do I1 é diferente dos sentidos do I3 e do I2, um deles tipo, ou tínhamos de ter o I1 negativo ou ter os outros dois negativos, não? Porque eles são sentido opostos. Não, eu agora tinha que fazer as contas, ok? Portanto, imagina que eu escolhia estes sentidos, ok? Estou a escolher este para aqui, e este para aqui, e este para aqui. Escrevo as equações. No fim vou ter as contas, ok? Eu de certeza que o I1 dá positivo. Tenho a certeza. Porquê? Porque aqui está um mais e aqui está um menos. Portanto, a corrente vai sair assim. Portanto, o I1 de certeza que dá maior que 0. Ok? Está a ver? Sem fazer contas. O I1 vai chegar aqui e vai se dividir. Portanto, se vai dividir, vai um para aqui e vai outro para ali. Portanto, o I3 vai dar negativo e o I2 também vai dar negativo. Ok. Pronto. Mesmo sem fazer contas, vê-se logo. Sim, exato. Que é um circuito fácil. Ok? Se for um circuito com várias fontes e com muitas resistências e não sei o quê, não é assim tão fácil de olhar e ver para que lado é que são as correntes. Está a perceber? Portanto, aí realmente tenho que fazer as contas e verificar se as correntes nos dão positivas ou negativas. Ok? Mais dúvidas? Não há? Então, na próxima aula vamos começar então com um exemplo destes, ok? Para fixarmos isto de vez. Ok? Vocês lembram que vamos fazer um exercício com 3 ou 4 fontes ao mesmo tempo e tentar escrever, sei lá, com 6 ou 7 ramos e tentar escrever equações para ver com sentidos para um lado e para o outro, para não ficarem dúvidas. Okay? Isto é sempre igual, isto faz sempre da mesma maneira. Não há possibilidade de uma pessoa se enganar. Ok? Nós, professor, só uma pergunta. Nós normalmente na lei das malhas temos sempre uma que é redundante em relação às outras, não é? Quando eu quero dizer com isto, se nós temos os nodos todos, pois para completarmos não precisamos das malhas todas. Ou precisamos Sim, não precisamos. Não precisamos das malhas todas. Mas precisamos sempre de algumas. Exatamente. Ok, neste caso, por exemplo, aqui temos 3 e realmente eu só tenho uma lei dos nós, aqui, porque esta é igual, e portanto vou precisar de 2 malhas, de 2 das malhas, e eu aqui tenho 3 malhas. Exatamente, é isso que eu queria significar. Sim, exatamente, é isso mesmo. Mais dúvidas? Se não há mais dúvidas, bom fim de semana. Próxima semana